Textos da Bíblia difícil de entender. Na Bíblia existem dezenas de textos que parecem se contradizer, mas não existe contradição na Bíblia. Existem realmente textos difíceis, que se a pessoa não aprofundar, não vai entender nunca. O primeiro texto, nós vamos falar aqui sobre o que o apóstolo Paulo escreveu em Gálatas 2,16. Sabemos, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois pelas obras da lei ninguém será justificado. Ninguém é justificado diante de Deus pelas obras da lei. Justificação significa perdão. Ou seja, a gente pode dizer assim, ninguém será perdoado por meio das obras da lei. As obras da lei não perdoam pecador. Paulo afirma que nossa justificação é somente pela graça, sem nenhum méritos humanos, sem obras da lei, unicamente pela fé, somente pela fé, pela graça mediante a fé. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Porque senão as pessoas iam gloriar, né? Se tivesse mérito, mas ninguém tem méritos. Ninguém. E Tiago já fala uma coisa que parece que entra em contradição. Tiago diz assim, verificais que uma pessoa é justificada por obras, sem e não por fé somente. Quando Tiago escreveu a carta dele, que eles foram colocar lá na Bíblia, eles viram que parecia que não podia pôr aquela carta ali, porque a carta de Tiago entrava em contradição com as cartas de Paulo. Mas como Deus, que é que inspira os homens, né? Deus tocou no coração e as pessoas obedeceram a Deus e fez o que Deus queria. Eles colocaram a carta de Tiago. Porque Tiago ele pega muito nas obras, ele fala muito de obras. Paulo já não é muito chegado, né? E Paulo fala mais pela graça, pela fé, pela graça de Cristo. E Tiago aqui parece que entra em contradição. Só que Paulo está falando como nós somos justificados, perdoados perante Deus. Como nós alcançamos o perdão de Deus. Como Deus é onisciente, conhece nosso interior, nós somos justificados diante de Deus unicamente pela graça, mediante a fé. Não precisa de fazer obras. Para nós justificar diante de Deus, não precisa fazer nada, a não ser crer no Senhor Jesus, aceitar o sacrifício expiatório de Cristo e confiar plenamente na justiça imputada, né? Aí já é o suficiente para ser perdoados, justificados, para entrar ter o nome escrito no livro da vida. Porque uma vez que a pessoa aceitou e foi justificado, o nome da pessoa é escrito no livro da vida. E aí começa a etapa, né? Mas como somos justificados agora diante do universo? Tiago já viu um outro lado. É porque a Bíblia, uma parte completa a outra. É uma luz que vai crescendo, né? Paulo foi até um ponto, Tiago também estendeu mais um pouco. E outros que vieram depois de Tiago também, é conhecimento em cima de conhecimento. Tem de ser pela graça de Cristo mediante a fé e pelas obras também, diante do mundo, diante dos anjos do céu, diante dos anjos maus, diante de Satanás, diante dos homens, diante dos mundos não caídos. Como que nós vamos revelar que nós somos
justificado, que nós somos uma pessoa de Deus, somente pela fé e pelas obras, para testificar que nós somos. Lá em Hebreus 11:17 diz assim: pela fé Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava para sacrificar o seu unigênito filho, aquele que acolheu alegremente as promessas. Abraão, ele creu no Senhor, creu em Deus, e Deus agora foi provar a fé de Abraão. E como que Abraão e Deus provou? Pelas obras. Pelas obras. Deus chamou Abraão e falou: Abraão, você vai oferecer seu único filho, o filho da promessa, o filho que tu amas, e vai oferecer. Abraão obedeceu, foi lá e lá ia matar o filho. Mas Deus segurou a mão dele e falou: não, Abraão, já chega, você já provou. Diante de Deus, Abraão foi justificado pela fé, mas diante do universo, diante de todo o universo de Deus, Abraão também foi justificado não só pela fé, mas pelas obras. Pelas obras ele foi justificado. Por que nós sabemos que Abraão era um homem de Deus? Porque ele ofereceu o filho Isaque para o holocausto. Ele obedeceu a Deus. Se Abraão não tivesse feito isso, ou se Deus não tivesse exigido isso de Abraão, hoje ninguém sabia que Abraão tinha aquela fé que ele teve. Porque nós não entra no coração de ninguém para saber o que está no coração das pessoas. É igual a nós, né? Se nós hoje achamos que somos crentes e nós vivemos nesse mundo aí, como que nós vamos ser justificados diante do mundo, dos nossos parentes, diante da sociedade que nos conhece? Unicamente pelas obras. Pelas obras da lei nós somos justificados. Uma pessoa pode dizer que aquele ali é crente falso, ele é caloteiro, isso e aquilo. Ou dizer, aquele ali é um crente verdadeiro, porque ele pratica isso e aquilo. Pelas obras, a pessoa é justificada diante do mundo, diante do povo, não diante de Deus. Então a gente tem que ter esse conhecimento aí, para que a gente não pegue só uma coisa, porque a fé sem as obras, ela é morta. E Deus quer que nós pratiquemos boas obras também, para que os homens vejam as nossas boas obras e glorifiquem nosso Pai que está no céu. Que somente quem tem Deus no coração, quem tem o Espírito Santo, é que pratica boas obras. As boas obras praticadas cotidianamente, rotineiramente, só pratica quem tem Deus, quem tem o Espírito de Deus. Não precisa uma pessoa pensar que vai praticar boas obras se ele não tiver o Espírito Santo. Pode até praticar um aqui ou acolá, né? Uma vez ou outra, mas praticar as boas obras direto só quem tem o Espírito de Deus. Então nós vemos aí que as boas obras não salvam, né? Mas as boas obras não salvam, mas sem as boas obras ninguém será salvo. Nós precisamos, as boas obras é de extrema necessidade. Ela nos justifica diante do mundo. Não diante de Deus, mas diante do mundo.